Minha prima continuava deixando os filhos comigo sem pedir, então instalei uma campainha com câmera e comecei a ignorar a porta. Ela me mandou uma mensagem: "Por que você não está atendendo?" Respondi: "Porque você não pediu primeiro." Achei que isso resolveria o problema, até que o filho dela me ligou, assustado e sozinho, dizendo que a mãe nunca voltou. Para dar um pouco de contexto, tenho 41 anos e moro nos arredores de Pittsburgh, Pensilvânia. Sou mãe solteira de 2 filhos, um de 12 e outro de 9 anos. Minha vida era ocupada, mas gerenciável. Pelo menos até minha prima Lila decidir que eu era sua babá particular. Lila é filha da irmã da minha mãe, e éramos próximas quando crianças. Mas enquanto eu cresci, consegui um emprego estável e foquei em criar meus filhos, Lila pulava de uma confusão para outra. Ela teve 3 filhos com um ex, um cara mais interessado em cerveja e videogames do que em ser pai. Depois da separação, ela voltou para nossa cidade natal, e foi aí que minha vida ficou muito mais complicada. No começo, eu não me importava em ajudá-la. Eu entendia que ela estava passando por dificuldades. Ser mãe solteira é difícil. Ela me pedia para ficar com as crianças enquanto ia a entrevistas de emprego, e eu dizia sim. Às vezes, ela vinha jantar e eu mandava sobras para ela levar para casa. Mas as emergências começaram a ficar mais frequentes, até que deixaram de ser emergências. Tudo começou de maneira inocente. Ela mandava mensagem de manhã: "Ei, tenho uma consulta médica, pode ficar com as crianças por 1 hora?" Eu dizia sim, sem problema. Depois, passou a ser mensagens de última hora sobre coisas em que precisava resolver, mas ela só voltava depois de horas. Uma vez, disse que ia deixar as crianças por um tempinho e só apareceu às 21 horas. Tive que alimentá-las, dar banho e colocá-las para dormir. Meus próprios filhos começaram a perguntar: por que eles sempre estão aqui? Eu deveria ter imposto limites antes, mas fui deixando passar. Dizia a mim mesma que ela só precisava de um tempo para se reerguer. Mas no fundo, eu sabia o que estava acontecendo. Ela não estava tentando arrumar a vida. Estava jogando suas responsabilidades em cima de mim porque era mais fácil do que lidar com elas. A gota d'água foi numa quarta-feira de abril. Eu tinha acabado de chegar do trabalho exausta. Meu chefe passou o dia pegando no meu pé e minha cabeça estava explodindo. Meus filhos faziam o dever de casa na mesa da cozinha, e eu finalmente ia respirar um pouco. Peguei uma xícara de café e estava prestes a sentar quando a campainha tocou. Era Lila. Com o filho mais novo no colo e os outros 2 já correndo pelo meu quintal. Ela olhou para mim e disse: "Tenho um negócio para fazer. Volto em algumas horas." Foi só isso. Sem explicação, sem perguntar se eu estava ocupada. Apenas tenho um negócio. Fiquei parada, chocada. Antes que pudesse dizer algo, ela colocou o bebê nos meus braços, virou e foi para o carro. Chamei por ela, mas ela nem olhou para trás. Apenas acenou como se aquilo fosse completamente normal. Seus filhos entraram correndo na minha casa, e eu fiquei lá, sem reação. Meu café esfriou enquanto eu tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Naquela noite, depois de lidar com 5 crianças o dia todo, me sentei diante do computador. Eu estava furiosa. Não só com ela, mas comigo mesma. Como deixei isso chegar tão longe? Eu tinha meus próprios filhos para cuidar. Minha própria vida. Por que estava deixando ela me tratar como capacho? Comecei a ler artigos sobre impor limites. Acabei no Reddit, rolando postagens sobre parentes tóxicos, e um comentário me marcou: "Você precisa parar de dizer sim. Se não fizer isso, eles continuarão se aproveitando de você." Foi quando decidi que já era suficiente. Na manhã seguinte, comprei uma campainha Ring. Chegou 2 dias depois e instalei no fim de semana. Não contei para Lila. Queria ver quanto tempo levaria até ela aparecer de novo sem avisar. A resposta veio rápido. Na terça seguinte, pouco depois das 17 horas, eu ainda estava de roupa de trabalho tentando preparar o jantar enquanto meus filhos brigavam pelo último pacote de salgadinho. A campainha tocou e meu celular acendeu com a notificação do Ring. Abri o aplicativo e lá estava ela, parada na minha porta. Não estava sozinha. Seus 3 filhos estavam com ela, um deles segurando uma sacola de mercado cheia de roupas. Não atendi a porta. Nem me mexi. Apenas observei enquanto ela batia, depois batia de novo, mais forte. "Ei, sei que você tá em casa", ela gritou, tentando espiar pela porta. "Seu carro tá na garagem." Bateu de novo, e um dos filhos reclamou: "Mãe, tô com fome." Meu celular vibrou. Uma mensagem dela: "Por que você não está atendendo?"
Posso ver a luz da sua sala acesa. Não respondi. Apenas silenciei o celular, voltei para a cozinha e continuei mexendo o molho de macarrão como se nada estivesse acontecendo. Meu coração estava disparado. Eu não estava acostumada a ignorar as pessoas, especialmente da família. Mas estava decidida a me manter firme. Lila ficou no meu quintal por uns 10 minutos, andando de um lado para o outro. Tentou me ligar, mas deixei cair na caixa postal. Finalmente, voltou para o carro resmungando e gritando com as crianças para entrarem logo. Senti uma pequena pontada de culpa, mas afastei. Naquela noite, recebi uma enxurrada de mensagens. Que diabos, Raquel? Por que não atendeu? Eu precisava que você ficasse com as crianças por algumas horas. Não é nada demais. Tá brava comigo? Somos família. Não respondi. Na manhã seguinte, ela me ligou enquanto eu estava no trabalho. Ignorei. Ela deixou um recado misturando raiva e falsa doçura. Precisamos conversar. Você tá sendo muito dramática. Se tá com raiva, só diz logo. Não precisa fazer joguinhos. Quando não respondi, ela fez o que eu já devia ter previsto, ligou para minha mãe. Minha mãe sempre teve um fraco por Lila, e quando ela contou sua versão da história, minha mãe me ligou irritada. Raquel, por que você não abriu a porta? A Lila disse que estava precisando de ajuda. Você sabe como a vida dela tá difícil. Eu sei, mãe, respondi, tentando manter a calma. Mas ela não me pede ajuda, ela simplesmente aparece e espera que eu largue tudo. Ela é família, minha mãe retrucou, como se isso justificasse tudo. Então deveria me respeitar o suficiente para perguntar antes de me tratar como babá grátis. Não posso continuar assim, mãe. Minha mãe suspirou, deixando claro que não concordava. Mas pela primeira vez, eu não cedi. Os dias passaram, e achei que Lila finalmente tinha entendido. Estava errada. No sábado seguinte, ela apareceu de novo. Dessa vez, tocou a campainha e bateu na porta ao mesmo tempo, como se quisesse forçar minha reação. Peguei o celular e abri o aplicativo da Ring. Lá estava ela, de braços cruzados, enquanto as crianças subiam e desciam no meu quintal. Quando não atendi, ela recuou e começou a gritar. Raquel, sei que você tá aí. Não pode me ignorar assim. Sou sua prima. Abre a porta. O celular vibrou com outra mensagem. Isso é ridículo. Preciso que fique com as crianças por algumas horas. Explico depois. Não respondi. Depois de 15 minutos, ela finalmente foi embora. Achei que tinha acabado. Mas naquela noite, recebi mais uma mensagem. Não sei qual é o seu problema, mas se você não vai me ajudar, eu acho quem ajude. Não conte comigo quando precisar de algo. Fiquei olhando para a mensagem, incrédula. Ela não estava só chateada porque eu disse não. Ela queria me fazer sentir culpada para ceder. Mas dessa vez, eu não cedi. Passei a noite encarando a tela do celular, relendo aquela mensagem cheia de arrogância e manipulação. Ela realmente achava que eu estava errada? Que era minha obrigação continuar aceitando ser explorada? E pior, ela não se importava nem um pouco com os próprios filhos. Se importava apenas com o incômodo de ter que encontrar outra pessoa para assumir o papel de mãe no lugar dela. Foi então que me ocorreu uma pergunta: para onde essas crianças estavam indo quando eu não abria a porta? Não era uma suposição sem sentido. Se Lila estava tão acostumada a simplesmente despejar os filhos em minha casa sem nem me perguntar, o que ela fazia quando eu não estava disponível? Será que ela os deixava sozinhos? Será que os entregava para qualquer um? Meu estômago embrulhou. E se aquele garoto não tivesse me ligado? Ele estava assustado, sozinho, porque a mãe simplesmente não voltou. Ela os deixou em algum lugar, sem se preocupar com o que poderia acontecer. Fiquei remoendo isso por dias. Não queria acreditar que minha prima fosse capaz de algo tão irresponsável, mas a verdade estava ali, gritante: ela não era uma mãe. Era uma mulher que teve filhos e os tratava como um incômodo. Eu precisava fazer algo. Mas não podia simplesmente tomar para mim um fardo que não era meu. Minha vida já era difícil o suficiente com meus próprios filhos. Eu estava cansada. Muito cansada. Então, fiz o que precisava ser feito. Na semana seguinte, liguei para o conselho tutelar. Expliquei a situação, com detalhes. Disse que uma mãe solteira abandonava os filhos constantemente, largando-os sem supervisão, sem planejamento, sem nem se preocupar se estavam seguros ou bem cuidados.
Contei que, quando parei de aceitar as crianças, um deles me ligou assustado porque a mãe não apareceu para buscá-los. Eles ouviram tudo com atenção. Perguntaram detalhes sobre as idades das crianças, com que frequência isso acontecia, se eu tinha provas. Falei da campainha Ring, dos vídeos mostrando Lila batendo na porta, gritando, tentando forçar sua entrada. Falei dos registros das mensagens e chamadas. O agente do conselho ficou em silêncio por um tempo e, então, disse: "Isso é muito sério. Vamos investigar." E investigaram. Em menos de uma semana, Lila recebeu uma visita inesperada. Eles foram até a casa dela, perguntaram sobre a rotina das crianças, fizeram perguntas diretas sobre onde estavam nos últimos dias, com quem passavam o tempo. Claro que Lila mentiu. Claro que tentou fazer parecer que estava tudo bem. Mas o problema é que ela não era esperta o suficiente para sustentar suas mentiras. As crianças estavam sujas. A casa era uma bagunça completa. Quando perguntaram sobre a escola, descobriram que os pequenos haviam faltado várias vezes sem justificativa. E, quando pressionaram mais, uma das crianças falou a verdade. Disse que às vezes a mãe ia embora e eles ficavam sozinhos. Que ficavam com fome. Que já tinham dormido no sofá de estranhos. Isso foi suficiente para que o conselho tomasse uma atitude imediata. Quando Lila percebeu que a situação estava saindo do controle, começou a surtar. Ligou para minha mãe, gritando, chorando, dizendo que alguém estava tentando destruir sua vida. E minha mãe, como sempre, acreditou nela. Recebi a ligação no meio da tarde. "Raquel, o que você fez?" A voz da minha mãe estava carregada de raiva. "Como pôde fazer isso com sua prima?" "Eu fiz o que era certo, mãe." "Certo?" Ela riu, mas era um riso amargo. "Você entregou a Lila para o conselho tutelar. Agora vão tirar as crianças dela. E você acha isso injusto?" Falei, segurando minha própria raiva. "Você acha certo uma mãe que abandona os filhos sem supervisão? Que os larga com qualquer um? Que os deixa sem comida e sem segurança?" Ela ficou em silêncio por um momento. Ela estava com dificuldades. Dificuldades não justificam negligência. Ela é família. E as crianças também são. Gritei, incapaz de me conter. E se algo acontecesse com eles? Se um deles se machucasse? Se alguém fizesse mal a eles? Você estaria disposta a lidar com essa culpa? Porque eu não estou. Eu tentei ajudá-la, tentei de tudo, mas Lila nunca quis mudar. Só quis jogar as responsabilidades dela para cima de mim. Minha mãe começou a chorar. Mas, pela primeira vez, eu não me importei. Porque eu estava certa. A última coisa que ouvi antes de desligar foi minha mãe dizendo, entre soluços: "Você destruiu nossa família." Mas eu sabia a verdade. Eu não destruí nada. Eu só me recusei a continuar sustentando uma mentira. No dia seguinte, Lila me mandou uma mensagem: "Eu te odeio. Nunca vou te perdoar por isso. Você arruinou minha vida." Eu encarei aquelas palavras por um tempo e então, finalmente, respondi: "Não. Você arruinou a sua própria vida." E então bloqueei o número dela. Fiquei sabendo depois que as crianças foram para um lar temporário. O conselho tutelar tentou localizar o pai, mas ele não tinha o menor interesse em assumir a guarda. Era só mais um irresponsável, tão inútil quanto Lila. Eventualmente, conseguiram encontrar uma família adotiva para as crianças. Lila? Bem, ela passou um tempo brigando na justiça, tentando reaver a guarda, mas não durou muito. Sem um emprego estável, sem uma casa decente, sem nenhuma evidência de que poderia cuidar dos próprios filhos, ela perdeu a batalha rapidamente. Ouvi dizer que foi morar com um namorado novo em outra cidade. Nunca mais me procurou. Minha mãe levou meses para falar comigo novamente. Quando fez, ainda estava ressentida, mas não tocou no assunto. Acho que, no fundo, sabia que eu tinha razão, mas não queria admitir. E eu? Segui com minha vida. Foi cruel. Talvez. Foi necessário? Com toda certeza. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro caos. Depois que Lila perdeu a guarda das crianças, a notícia se espalhou rapidamente na família, e, como eu já esperava, eu virei a vilã da história. Os telefonemas começaram quase imediatamente. Primeiro, foi minha mãe, mas como eu já tinha ouvido uma vez, deixei tocar até cair na caixa postal. Depois vieram os tios, as tias, até primos distantes que nem falavam comigo normalmente resolveram se meter. Como você pôde fazer isso, Raquel?
Ela é sua prima, sua família. Você destruiu a vida dela. E cada uma dessas mensagens me fez ter ainda mais certeza de que tinha feito a única coisa certa. Mas o pior ainda estava por vir. Lila não aceitou sua derrota em silêncio. Como ela nunca foi do tipo que assumia a responsabilidade por nada, decidiu fazer o que sabia de melhor, me transformar no inimigo. Ela começou a espalhar para todos que eu sempre tive inveja dela, que eu só queria destruir sua vida, que fiz tudo isso porque sou uma pessoa amarga que não suporta ver os outros felizes. Houve até um dia em que uma das minhas tias, aquela que nunca se importou em me mandar nenhuma mensagem de aniversário, me ligou furiosa. Sua bruxa egoísta. Você conseguiu. Você fez Lila perder tudo. Espero que esteja feliz. Engraçado como ninguém parecia se importar que ela já tinha perdido os filhos muito antes disso, que aqueles meninos estavam sendo negligenciados há anos e que eu apenas parei de fingir que nada estava acontecendo. Ninguém quis olhar para a realidade, porque encarar a verdade seria admitir que não era eu quem falhou com Lila, e sim a própria família. E então, começaram as ameaças. No início, eram apenas indiretas. Comentários sarcásticos em redes sociais, mensagens anônimas cheias de ódio. Mas depois começaram a passar dos limites. Certa manhã, saí para trabalhar e encontrei minha lata de lixo revirada, com sacos rasgados e sujeira espalhada pelo quintal. Dias depois, alguém jogou ovos na minha porta. Eu sabia exatamente quem estava por trás disso. Lila pode ser irresponsável e preguiçosa, mas quando se trata de manipular os outros, ela era um gênio. Ela deve ter se feito de vítima, chorado e gritado para quem quisesse ouvir que a prima malvada arruinou sua vida, que agora estava sozinha, sem nada, que era uma pobre mãe injustiçada. E então vieram os parentes dispostos a vingá-la. Um dia, eu estava no supermercado e vi um grupo de familiares do outro lado do corredor. Assim que me viram, as expressões de desprezo eram visíveis. Uma delas, uma prima que eu mal conhecia, pegou o telefone e provavelmente mandou uma mensagem para Lila, porque minutos depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem dela. Espero que esteja satisfeita. Mas lembre-se, um dia, você também vai precisar de ajuda. E quando esse dia chegar, ninguém vai estar lá por você. Eu podia sentir o veneno escorrendo daquelas palavras. Mas sabe o que foi mais chocante? Eu não senti nada. Porque naquele momento, eu percebi que nunca tive ninguém. Quando eu precisava de ajuda, ninguém estava lá para mim. Quando eu estava criando meus filhos sozinha, tentando equilibrar trabalho e maternidade, ninguém apareceu na minha porta oferecendo ajuda. Mas quando a folgada da Lila teve que finalmente enfrentar as consequências dos próprios atos, aí, todo mundo se mobilizou. Foi quando decidi cortar laços de vez. Bloqueei todos que tinham me mandado mensagens de ódio. Deixei de seguir os parentes nas redes sociais. Não ia mais perder meu tempo tentando me justificar para pessoas que só viam o que queriam ver. Minha mãe tentou se reaproximar algumas vezes, mas as conversas eram sempre as mesmas. Ela nunca dizia que eu estava certa, nunca reconhecia que Lila era um desastre ambulante que colocou os próprios filhos em risco. A única coisa que minha mãe repetia era: você deveria ter resolvido isso de outra forma. De outra forma. Eu passei anos engolindo sapo. Anos deixando Lila se aproveitar, me tratando como babá gratuita, me empurrando às responsabilidades dela. Quantas chances eu deveria ter dado? Quantas vezes mais eu deveria ter me calado? O mais absurdo disso tudo é que, se eu tivesse denunciado um estranho por negligência infantil, eu teria sido aplaudida. Mas porque foi uma prima? Porque era família. De repente, o crime desaparece e vira um simples erro. Pois bem, eu não jogo esse jogo. E quando as coisas finalmente se acalmaram, quando as mensagens de ódio cessaram e os ataques indiretos diminuíram, eu me sentei sozinha na minha sala e deixei tudo se assentar na minha cabeça. Eu não me arrependia de nada. Eu pensei nas crianças. Mas também pensei em mim. Pela primeira vez, fiz algo por mim. Pela minha paz. Pela minha sanidade. Eu não sou babá de ninguém. Eu não sou a solução para os problemas de ninguém. E se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente da mesma forma.